Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo. Vamos fazer agora uma análise dessas 3 iniciais do Campeonato Paraibano com surpresas. Surpresas no G4, surpresas fora do G4. Botafogo, Souza e Campinense, nesse momento, não se classificariam para as semifinais. Nacional é o líder, Atlético de Cajazeiras está no G4. Claro, é início ainda, um terço da primeira fase se foi. Ainda temos 6 jogos, muita coisa vai acontecer. Mas eu já acho que é uma tendência de um campeonato ainda mais equilibrado do que se projetava. E o Botafogo vai precisar abrir o olho, porque ele corre risco real de ficar de fora. E eu vou falar sobre isso agora. Você que está aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e no final comenta se de fato dá para se preocupar em relação à classificação, se esse medo é de fato real ou é exagero, tá? Vamos lá. Classificação, né? Os 10 primeiros aqui. Na parte de baixo, com 1 ponto e já ficando para trás, Sport de Patos, Confiança e Pombal. Aqui não vejo ninguém brigando por classificação, né? Depois de 3 rodadas, 1 ponto, e já são equipes que a gente já projetava brigando na parte de baixo, então devem brigar por aí até o final. O que preocupa é que o Botafogo já pegou 2 deles. Empatou com o Sport de Patos e venceu sofrido Confiança de Sapé com um jogador a mais boa parte do jogo. Que pese gramado, horário dos jogos, mas enfim. É o time de maior folha da história do Campeonato Paraibano. Teria que apresentar mais. E aqui na liderança, o Nacional, 7 pontos, poderia ser 9, porque o Nacional tropeçou, né? Empatou com Confiança de Sapé em casa, 4-4, foi um jogo onde as defesas foram muito frágeis, né? Tanto do Nacional como do Confiança. E até me choca, né? O Botafogo fazer um gol de fora da área contra esse Confiança. Que é uma defesa, assim, se você apertar, você faria gol. O Botafogo nem isso conseguiu fazer. Mas falando sobre o líder Nacional, ele podia ter 9 pontos se tivesse vencido o jogo em casa e já seria uma vaga a menos, tá? Eu já colocaria ali o Nacional como virtualmente classificado. Como ele ainda tem 7 pontos, vou esperar um pouco mais. Mas ele encaminha, querendo ou não, ele encaminha ali uma classificação, ele já abre 3 pontos. Na verdade, 2 pontos, né, para o Botafogo. Até não é uma diferença grande. Mas era um time que a gente não contava, pelo menos eu não contava brigando por classificação, que nesse momento lidera. Eu até colocava sobre dúvida o Atlético de Cajazeiras, né? Eu fiz um vídeo aqui sobre os favoritos e até falei, pô, o Atlético historicamente briga por classificação. Então vou esperar ver esse time jogar, para ver se de fato ele tem condições. E mostrou que tem condições, venceu 13 no Amigão. Fez o dever de casa e venceu o Sport de Patos, coisa que o Botafogo não conseguiu. E teve uma derrota na primeira rodada contra o Campinense fora. Eu até acho que os 6 pontos do Atlético valem mais do que os 7 do Nacional, porque o Atlético só tem um jogo em casa, dos 3, e já pegou 13 Campinense. O Nacional tem 7, mas já tem 2 jogos em casa. Só tem mais 2 a fazer até o final do campeonato. Enquanto o Atlético tem mais 3 a fazer. Então, eu acho que o Atlético até tem, em tese, né, um caminho mais viável de manter essa classificação do que o próprio Nacional, apesar de ser líder hoje. Vamos lá para os times que a gente considerou favoritos e estão fora do G4, né? Campinense, Souza e Botafogo. O Campinense, ele começa bem, vence o Atlético, e aí perde do Nacional de Patos e empata com o Pombal. Eu acho que aqui a situação mais grave é a do Campinense, porque ele não pegou ninguém dos favoritos que a gente colocava no início do campeonato, né? O Campinense ainda não pegou 13, não pegou Serra Branca, não pegou Botafogo e não pegou Souza. Então ele já é o pior dos times que estão brigando por vaga nesse momento. E ele, dos 6 jogos que ele tem, 4 são contra equipes ali que a gente já colocava como favoritas ao título. Então é uma situação complicada, viu, para o Campinense. Ter perdido para o Nacional e só empatado com o Pombal
pode custar caro. O Souza tem 4 pontos, mas assim, ele perde do Serra Branca fora e empata com o Botafogo em casa. Então, assim, os 4 pontos do Souza são bem melhores do que os 4 pontos do Campinense. Se a gente analisar os jogos das duas equipes. É porque o Campinense teve 2 jogos em casa, o Souza 1. É o mesmo parâmetro aqui que eu utilizei para Nacional e Atlético. E também a questão da força dos adversários. O Souza pegou 2 times fortes. E o Campinense pegou 3 times ali, que 2 hoje estão no G4, mas estão porque venceram. Um deles venceu o Campinense, né, o Nacional. O Atlético venceu o outro time de Campina, o 13. Por isso que estão no G4. 13 Serra Branca. O Serra Branca também acho que está numa situação boa. Aqui, os 6 pontos do Serra Branca são melhores do que os 6 pontos do 13. Porque o Serra Branca perdeu do 13. Ok, resultado, derrota ali primeira rodada. Até foi um jogo que o placar não traduz o que foi, né? De fato, a partir do empate seria até mais justo do que exatamente a vitória do 13 por 2-0. E depois venceu o Souza. E fora, venceu o Sport de Patos, coisa que o Botafogo não conseguiu fazer. Então, o Serra Branca eu acho que tem uma pontuação bem satisfatória. O 13 perdeu em casa para o Atlético, né? Isso é preocupante, porque ele venceu ali o Serra Branca, ok, um adversário direto, e venceu o Pombal fora, um jogo complicadinho, mas que fez ali o dever fora de casa. Mas, para o 13 era para ter pelo menos empatado em casa com o Atlético. Como está tudo embolado, é o tipo de resultado que pode eliminar o 13 no final das contas. Se o 13 ficar fora por um ponto, todo mundo vai lembrar, não conseguiu empatar com o Atlético em casa. E o 13 até jogou ali com muitas mudanças, né? Algumas mudanças no time titular. O Roberto Fernandes foi bem criticado por isso. Vamos falar do Botafogo agora. Agora eu vou focar só no Belo. Ele tem 5 pontos. Ele já jogou 2 jogos em casa. E desses 3 jogos que ele fez, ele já pegou times ali que estão na parte de baixo. Empatou com o Sport de Patos e venceu o Confiança ali por 1-0, um golzinho de fora da área. Então o Botafogo, além da pontuação preocupa também o desempenho dentro de campo, o fato de já ter feito 2 jogos em casa, ainda tem 3, né? O Botafogo é uma das equipes que jogam 5 partidas em casa e 4 fora. Mas ele tem esse jogo aqui contra o Pombal, que só a vitória interessa. Se o Botafogo tropeça aqui, eu ainda não acho que o Botafogo corre tantos riscos de ficar de fora. Eu acho que no final das contas o Botafogo ainda vai ali conseguir a pontuação de G4. Mas tem que melhorar. Com esse futebol que jogou até hoje, nas 3 primeiras rodadas, tem uma grande chance de ficar, de fato, de fora do G4. Eu estou contando com a evolução, tá? Eu estou contando que esse time melhore. Seja com o Bernardo Franco ou seja com outro técnico. Porque não é possível o Botafogo apresentar nas próximas rodadas o que apresentou até agora. Então vamos às contas, tá? 15, 16 pontos para se classificar. Eu vou colocar 16. Pela questão do equilíbrio e para também não depender de critério de desempate. Cara, o Botafogo é o pior ataque do Campeonato Paraibano. O Botafogo tem 3 gols, né? Ele é o pior ataque junto com o Pombal e com o Atlético de Cajazeiras, que também fizeram 3 gols. O Sport de Patos fez 1, é o pior. Então o Botafogo está ali no segundo pior ataque com outras 2 equipes. É bem preocupante, tá? O Confiança de Sapé tomou 8 gols no campeonato. E o Botafogo só conseguiu fazer um gol nele. Né? Então a questão do desempenho do Botafogo é o que mais preocupa nesse momento. A pontuação nem é tão preocupante, porque, querendo ou não, ele está a 2 pontos do líder. Né? O Nacional de Patos. Está tudo embolado. A diferença do 7º para o líder é de 3 pontos. Então, nada garante que o Nacional vai se classificar, que o 13, que o Serra Branca e que o Atlético. É um G4, mas com todo mundo ali muito emparelhado. Então, ninguém despontou ainda, né? Ninguém disparou. Poderia ter sido Nacional ou 13, mas tropeçaram em casa. Né? Para você ver como o campeonato tá difícil, né? Dos 15 jogos que a gente teve,
em 10, o visitante não saiu derrotado, né? Só 5 mandantes venceram em 15 jogos. O Botafogo, por exemplo, não venceu os 2 jogos como mandante. Então, para o Botafogo, vamos lá, a conta é a seguinte, a tabela do Botafogo não é simples, tá? O único jogo que o Botafogo tem até o final do campeonato que a gente fala, pô, esse jogo é vitória garantida. E com o futebol do Botafogo de hoje a gente não consegue nem dizer isso. Mas vamos lá. Contra o Pombal é vitória. O Pombal complicou para 13 para Campinense. Então é bom o Botafogo abrir o olho. Não vai ser um jogo simples. Mas tem que vencer aqui. Tem que vencer. E aí eu não vou nem entrar no mérito de desempenho para a gente avaliar o Bernardo Franco. Eu estou falando em classificação. Aqui tem que ser vitória. Vamos a 8. Né? Então o Botafogo precisaria de 8 pontos em 5 jogos. Fica uma situação mais confortável. Mas a tabela do Botafogo não é tão simples. Pega o Campinense precisando de resultado no Amigão. Né? Vai ser o reencontro do Evaristo Pisa contra Botafogo. Vamos colocar um empate aqui. Eu estou sendo bem conservador. Não estou sendo otimista, não. Vamos lá. 9 pontos. Aí pega o Nacional fora, que não é um jogo fácil. Não vai ser um jogo fácil. Pelo menos vai ser à noite, né? Então, menos mal. Mas é um gramado pesado e o Botafogo já mostrou dificuldades contra equipes piores do que o Nacional, como o próprio Sport e como Confiança de Sapé. Vamos colocar mais um empate fora de casa? 10. Aí é que ele tem que ganhar. Ou ele ganha do Nacional para empatar com 13, ou ganha do Campinense para empatar com 13 aqui. Ou senão ele vai ter que ganhar esse jogo contra o 13. Se ele não ganha do Campinense fora e do Nacional fora, aqui só a vitória vai interessar. Né? Porque vamos lá, voltando às contas aqui, 7ª rodada. Vencendo o Pombal vai a 8, empatando os 2 jogos fora vai a 10, vencendo o 13 vai a 13. E aí tem 2 jogos para buscar os outros 3 pontos e avançar, fazer 16 pontos e ir para a próxima fase. Atlético fora, que não é fácil também. E o Serra Branca em casa, que também não vai ser fácil. Ou ele ganha aqui, ou ele ganha aqui. Ele tem que ganhar pelo menos um desses 2 jogos. Então a tabela do Botafogo não é simples, não é desesperadora a situação. Eu acho que se não ganha do Pombal, aí sim. Se não ganha do Pombal, a situação do Botafogo começa a ficar bem complicada. Porque vão ser 6 pontos, já tendo realizado 3 jogos em casa e já tendo pego os últimos 3 colocados. Então só vai sobrar time que está brigando por classificação nos últimos 5 jogos. E 3 jogos fora de casa, 2 no Sertão contra Atlético e Nacional, que estão desempenhando um futebol melhor do que a gente imaginava antes do campeonato. Então o Botafogo tem que abrir o olho. Cara, eu acho essa semana muito decisiva. Esses 2 jogos contra Pombal e Campinense são muito decisivos. Cara, algo que não seja 4 pontos. 4 pontos é o mínimo. O ideal é 6, vencer os 2 jogos. Mas algo que não seja 4 pontos nessa semana é extremamente grave para o Botafogo, que, repito, com a maior folha não é a maior folha do Campeonato Paraibano 2026. É com a maior folha da história do Campeonato Paraibano, correndo risco de ficar de fora. É inadmissível isso. Os pontos perdidos, sobretudo contra o Sport de Patos, estão fazendo falta. Porque se o Botafogo ganha na estreia do Sport de Patos, como todo mundo ganhou depois dele, né? O Serra Branca ganhou dele, o Atlético Cajazeiras ganhou dele. O Botafogo teria 7 pontos. O Botafogo estava na liderança, estava tranquilo. Agora a gente tem um Botafogo que não está desempenhando um bom futebol e com pressão. Agora o Botafogo vai ter que evoluir com a pressão junto. E aí o nosso querido Bernardo Franco vai ter que dar os pulos dele, vai ter que fazer esse time jogar mais, esse time criar mais, né? Eu já falei muito no vídeo sobre o Souza, um time que não cria, não chuta no gol, não cruza na área, consegue passar vários minutos sem assustar o goleiro adversário. Então, é uma situação do Botafogo que é necessária atenção. São apenas 4 classificados e ficar de fora da semifinal. Cara, o Botafogo nos últimos anos, com times horríveis, com times bem mais frágeis que esse, o Botafogo conseguiu se classificar. A duras penas em alguns casos, mas conseguiu se classificar. Aqui era para o Botafogo se classificar tranquilo.
Era para o Botafogo ser líder da primeira fase. Ainda dá para isso acontecer. A diferença é pouca, tem muitos jogos ainda. 2/3 da primeira fase ainda vão acontecer. Mas o Botafogo precisa abrir o olho. Porque, pelo que o campeonato se apresenta, 7 times brigando por 4 vagas. O que a gente projetava 5. Então tem 2 times intrusos aí, né? Então o Belo vai precisar de resultado, tá? Repito, algo que não seja 4 pontos no mínimo nesses 2 próximos jogos é algo inaceitável. É algo inaceitável e algo que vai deixar o Botafogo com sérios riscos de ficar de fora da semifinal do Campeonato Paraibano, tendo a maior folha da história da competição. É isso, comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tamo junto e até a próxima.